Oi, pessoal, tudo bem? Nossa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão sobre o nosso último conteúdo, que foi simbolismo até o fauvismo, e a gente começa a entrar nas vanguardas históricas. Primeiro, a gente vai se localizar na história para a gente poder entender por que que elas vão acontecer, o que está acontecendo no mundo nesse período, né? Então, a gente vai falar aí do final do século XIX até o início do século XX. A história mundial começa a mudar nesse período, acontecem muitas descobertas científicas, nós vamos ter a Revolução Industrial, então muita coisa acontecendo, as indústrias crescendo, as máquinas vão tomando conta, principalmente na França, a gente vai ter a Europa, né, como berço dessa Revolução Industrial. E as guerras mundiais também vão estar acontecendo nesse período e vão influenciar muito nas vanguardas. Não apenas nessas duas que a gente vai ver hoje, mas em todas que a gente vai ver daqui para frente também. A gente tem muitas invenções e as principais que eu destaquei porque vai influenciar na arte, que é a fotografia, tanto que a gente já viu o impressionismo se baseando no estudo científico de cores e da visão e a fotografia. A cinematografia, que é o cinema, também vai trazer uma evolução para a arte. O telefone, nós temos uma velocidade de comunicação muito maior do que acontecia por cartas antigamente. O automóvel, que vai aumentar essa velocidade, e principalmente o avião. A gente está colocando o avião prioritariamente mudando a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial era mais o corpo a corpo, e a Segunda Guerra Mundial, então a gente já tinha os aviões e as bombas que eram lançadas do alto, tá? Então também vai ter uma grande revolução e, claro, essa diferença de mercadorias e a indústria como centro de tudo. Então, os movimentos de vanguarda, eles acontecem paralelos, ou seja, em alguns lugares da Europa nós vamos ter movimentos diferentes de vanguarda surgindo entre esses pintores. Então, é importante a gente saber onde eles iniciam e por que que eles estão começando, o que que os artistas queriam, qual eram as suas intenções através dessas pinturas, ou do teatro, do cinema, da fotografia e qualquer tipo de arte que surgia. Então, o primeiro movimento que a gente vai ver é o simbolismo. E eu coloquei uma poesia, já que é importante a gente salientar que ele inicia pela literatura, tá? Então, a, a pintura vai vir em segundo plano e a gente precisa ver a ligação que existe entre eles. Alma solitária. Ó alma doce, triste e palpitante, que cítaras soluçam solitárias, pelas regiões longínquas visionárias, do teu sonho secreto e fascinante. Quantas zonas de luz purificante, quantos silêncios, quantas sombras várias, de esferas imortais imaginárias, falam contigo, ó alma cativante, que chama acende os teus faróis noturnos e veste os teus mistérios taciturnos dos esplendores do arco de aliança, porque és assim melancolicamente como um arcanjo infante adolescente, esquecido dos vales da esperança? Cruz e Souza. Se a gente começar a perceber a poesia e o que é dito nela, a gente consegue ver na pintura que está aqui as mesmas emoções sendo passadas pelas duas formas artísticas. Então a gente tem essa melancolia, essa tristeza sendo colocado na pintura dessa mulher também. Esse corpo caído, essa luz que quase não aparece, a pintura é bem escura. Os mistérios taciturnos que também são apresentados nessa escuridão. Essa melancolia desse corpo que não mostra alegria, né? Então a gente consegue ver semelhança da poesia com a pintura que é colocada para vocês.
Características desse simbolismo, então, como eu falei, ela vai ser manifestada primeiro na literatura e o teatro, tá? Para depois vir a pintura. Ela começa na França, final do século XIX, então vai ser a primeira que a gente vai ver, só que a gente não consegue fazer uma linha cronológica exata das vanguardas, tá? Justamente por seu aspecto paralelo entre elas. Ela é uma oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, ou seja, ela vem trazendo as emoções. Ela é simbólica, ela não precisa estar no real. Muito pelo contrário, o simbolismo vai fugir dessa realidade, vai fugir do raciocínio, vai fugir do que é material, vai fugir da ciência. Então, ele não tem nada de exato, ele é algo misterioso, ele é algo que não pode ser comprovado, ele traz a religiosidade, muito mistério. A sensualidade, a gente viu a sensualidade na pintura anterior, nos tecidos transparentes, esse corpo feminino vai aparecer mais as suas curvas, a fantasia. Então, eles colocam essa inspiração imaginária em todos os movimentos artísticos, em todos os estilos artísticos que esse movimento vai trazer. Então, ele é subjetivo, cada pessoa vai ter a sua interpretação, e individual, já que subjetivo, ele acaba tendo o individualismo de cada pessoa. A aproximação da poesia e da música, então por isso a gente começou com a poesia, ela vai ser muito importante nesse movimento. É onírico, que também é algo fora da nossa realidade, transcendental, porque ela pode estar indo para outros planos de espiritualidade, como a imortalidade, a reencarnação. Ela vai trabalhar com o consciente, que é essa imaginação aflorada, ou o inconsciente, o que era visto em sonhos. Combinação sonora e sensorial, e o uso da figura de linguagem na poesia, principalmente. Então, essas são as principais características e a pintura vai estar ligado à literatura e à música. A pintura não vai ser o meio artístico principal e fundamental desse movimento. Mas a gente um outro exemplo e um nome importantíssimo a ser gravado, que é um dos principais representantes do simbolismo, que é o Gustav Klimt. O nome dessa obra é Árvore da Vida, aqui está em inglês, mas é Tree of Life, mas ela tem tradução, então Árvore da Vida. E eu queria que vocês olhassem com bastante carinho e atenção essa obra. Ela é simbolista, ela foge da nossa realidade, né? E eu queria que vocês vissem todos os símbolos que tem por trás dela, o que vocês conseguem ver e encontrar. Que na aula online que a gente vai ter pelo aplicativo Zoom, eu vou fazer a leitura dela com vocês, mas eu queria que vocês já tivessem tentado descobrir o que ela representa e o que ele tenta colocar para a gente atrás desses símbolos, tá? Então, observem com bastante carinho e atenção, é uma obra bem bonita. E liguem o nome também, Árvore da Vida, que ela vai trazer referência às outras leituras que a gente pode fazer dessa obra, certo? Então, deem uma lida nessa obra com toda a atenção que conseguirem, façam anotações, depois a gente tira as dúvidas sobre ela e eu coloco os pontos que a turma não conseguiu ver, certo? A gente passa para a próxima, que também é uma pintura. Agora, a gente tem uma pintura de Gauguin e ele faz questionamentos. Da onde viemos, o que somos e para onde vamos. Então, o título também vai fazer muita referência a essa obra. Nós temos muitas pessoas nesse quadro e muito simbolismo. Porém, além de ter o simbolismo, eles colocam Gauguin fazendo parte desse movimento, mas ele também faz parte do próximo movimento que a gente vai ver. Por isso eu escolhi colocar a pintura dele entre esses dois, tá? Então a gente vai ver que ele pode fazer parte tanto do simbolismo,
porque vai ter algo imaginário, transcendental, religioso, mas ele também vai fazer parte do fauvismo, porque ele vai perder algumas características da pintura acadêmica nessa hora, tanto das cores quanto de profundidade, de proporção. Então a gente vai estar vendo isso no fauvismo também. Por isso escolhi colocar a obra dele intermediária e também é uma obra que eu vou fazer a leitura na nossa aula lá pelo aplicativo Zoom, na nossa aula online. Então, falando um pouquinho do fauvismo, para a gente entender a obra do Gauguin e as próximas que estão por vir, o fauvismo tem início já no início do século XX, ele acontece um pouquinho depois do simbolismo, e o principal dele é a intensidade das cores. E ele vai trabalhar principalmente com as cores primárias. A gente vai ver cores secundárias, mas as cores primárias vão aparecer com bastante intensidade. Ele vai usar as cores um pouco mais puras, elas não vão ter tantas misturas assim, só que ele tem contorno, tá? Diferente do impressionismo que a gente viu que tirava o contorno, o fauvismo vai aparecer esse contorno. Ele vai demonstrar emoções e alegria de viver, e por isso as cores aparecem bastante. Cores puras, para delimitar planos, então tem esse contorno que vai delimitar e a diferença de uma cor para outra. Cria perspectiva e modela volume através das cores, mas isso é o que menos vai aparecer nessas pinturas. A gente não vai ver tanto, tá? Nem perspectiva e nem volume. Ele vai colocar tudo num plano só. Fauvismo, o nome vem de falve, que significa fera. Mas eles não colocam fera como algo bom. Ah, esse pintor era fera, ele pintava bem. Não, muito pelo contrário. Foi uma crítica colocada a esses pintores, colocando feras como algo selvagem, sem cultura. Então, eles não tinham essa cultura. Eles colocavam as pinturas fauvistas no meio das pinturas clássicas do Renascimento e do Barroco e tinha uma diferença muito grande, era um contraste de pintura que pareciam fotografias, que elas eram realistas, para o fauvismo, que eram pinturas que lembram as pinturas infantis. Então, lembrando as pinturas infantis, eles colocavam o nome de fera, de sem cultura, de algo selvagem, pintura que não tinha classe, não era nada acadêmica. E por isso se coloca essa característica e esse nome de fauvismo. Então, já olhando para as pinturas, aqui tem Matisse, a gente consegue ver uma relação entre as cores e principalmente as cores primárias. Vão aparecer o azul, vermelho, amarelo, algumas cores secundárias. Aqui a gente já consegue observar o verde na água e no gramado e também nessa sombra do gato. Mas a gente vê que essa mesa, por exemplo, ela não coloca uma realidade, né? O tampo da mesa parece totalmente deslocado dos pés dela. A gente consegue ver a folha da janela que abre ali, a parte da janela que abre, também não tem uma sombra ou uma claridade que dê para ver essa tridimensionalidade dela. Tudo vai acontecer em duas dimensões, então a gente não tem muito essa proporção que a gente tinha na pintura acadêmica e realista. Já a segunda imagem, que se chama música, a gente tem duas cores predominantes, que são o vermelho e o azul. O preto é só para fazer o contorno, como eu disse para vocês, é uma pintura que vai aparecer com contorno, então ele já é colocado na pintura assim. E são desenhos que não trazem muito a perspectiva do corpo, a gente não tem muita realidade aparecendo neles, mas a gente consegue identificar por que que ela se chama música, né? Então a gente tem algumas pessoas cantando e outras pessoas tocando instrumento. A gente vai ter cores primárias bem ressaltadas e elas são puras. A gente não vê muita sombra nessas pinturas. Lembrando que Gauguin também aparece no fauvismo, tá? A gente vai fazer melhor a leitura da obra dele na aula que todos estarão ao vivo.
Então, a gente finaliza essas duas vanguardas, que são simbolismo e fauvismo. E quero que vocês façam as atividades do capítulo 3, atividades 1, 2 e 3 da página 28 e atividades 6 e 1 das páginas 29 e 30. Eu coloquei os números assim porque elas aparecem nessa sequência, tá? Atividade 6 é sequência das atividades 1, 2 e 3 da página 28. E a atividade 1, que é um outro tópico, aparece metade na página 29 e metade na página 30. A gente vai fazer a correção pelo aplicativo Zoom no dia 9 às 11 horas, ok? Até lá! Não esqueçam a entrega do trabalho, que é até o dia 9/4, que a gente já tinha combinado antes, certo? Beleza! Estudar pouco todos os dias tem muito mais eficácia do que estudar todo o conteúdo na véspera. Obrigada pela atenção, professora Andresa. Tchau, tchau, gente. Até a próxima!